Boa tarde, boa tarde. Acho que agora deu certo. Estávamos com dificuldades técnicas aqui, mas hoje eu vou te falar, é porque vai ser muito especial. Acho que é por isso que aparecem esses obstáculos de vez em quando, mas já tem gente chegando e eu quero muito hoje prestigiar junto com vocês esse grande amigo, esse grande escritor, essa grande pessoa que é o nosso querido amigo Marcos Horácio Gomes Dias, autor da mais nova obra historiográfica. Olha ele chegando aí, ó. Que é isso? Vamos lá. Foram 10 minutos de atraso, mas eu acho que tá tudo certo, né, minha gente? Não vai prejudicar a nossa programação. Ai, ai, e aí, rapaz, eu tô suando frio Chegou? aqui. Não, dá tudo certo no final, sempre dá. Você tá me escutando bem? Tá me vendo? Estou te vendo, te ouvindo muito bem, Então, Horácio, muito ótimo. Então obrigado. tá bom. Deixa eu mudar a luz Rapaz, que coisa aqui. louca. A gente passou nervoso agora, né? Mas está tudo certo. Olha só, olha o Mas é cenário para dar. montado. Tá aqui, ó, essa obra Sim, maravilhosa. sim. E Horácio, hoje a coisa vai ser bem mais tranquila, espero, daqui para frente, informal e ao mesmo tempo muito séria, porque a sua obra é uma obra maravilhosa e a gente está aqui hoje exatamente para isso, para apresentar. Nós já tivemos a chance de fazer aquela live alguns meses atrás, né, antes do Sim, livro sim. nascer, e hoje a gente está aqui, ó, o Palácio de Deus e o Templo do Rei. Essa obra linda Isso sobre é a qual muito você vai falar bom, para a isso é muito gente. bom. Isso é muito bom. Né, assim, feliz. Tô vendo muita gente querida entrando aí. Isso é tão É, gostoso, cara, ver o é, pessoal. Isso é compartilhar nossa pesquisa, né? Assim, para não que fique exatamente. encastelado isso, que não fique só para gente, né? Exa Que e, possa, né? e Possa ir para muitos finalmente se lugares, né? tornou livro, né, Horácio? Porque E foi muito cobrado, foi quanto tempo muito faz cobrado. Olha, que você eu defendi defendeu? 2012, 2012. 2012, então. São 8 anos, hein? E aí são 8 anos. E aí eu tive várias, assim, e aí ficou uma cobrança em cima da publicação desde que houve a defesa, né? Certo. Tinha um povo quente lá na minha arguição, né, lá na minha banca, eles cobraram isso, e depois pessoas próximas que trabalham com barroco, que trabalham com arte, que trabalham de uma maneira geral com isso aí, com Minas Gerais, cobrando, 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 mas assim, eu segurando um pouco, tive umas propostas até, mas eu acho que a gente tem que lidar com quem entende ver o nosso trabalho com carinho, né, cara? Aí Ó, chega o Jefferson, aí chega você, foi irrecusável, não teve como, Horácio, eu né? Aí sou foi assim, o muito maior suspeito, prazer. né? Porque você sabe, eu nunca escondi isso, meu carinho, meu respeito e minha admiração por você. Você foi meu professor de História Contemporânea na minha graduação em História, né? E para mim é uma forma até, eu diria até de retribuir tudo que eu aprendi com você, não só em meu nome, mas em nome de todos os meus colegas ali no Unify, nas oportunidades que tivemos de aprender contigo e com tantos outros professores que nós tivemos ali, né? Alguns, Uhum, inclusive, sim, ainda sim. estão lá na casa. E então, assim, é uma maneira de retribuir isso também, né? E eu quero te dizer o seguinte, que eu estou muito feliz de estar lançando esse livro seu. Desde quando fui teu aluno, eu já tinha, né, já trabalhava no ramo editorial, então eu já Uhum, tinha um pouco dessa pretensão, né, eu te falei, e uhum, hoje está pronto. Eu quero que hoje você fale, Horácio, muito mais, é, com muito mais desenvoltura ainda do que você já tem, né, para falar desse tema, sim. e sem te interromper tanto. Só que antes eu quero te pedir licença só para falar rapidinho sobre como as pessoas podem conseguir o livro enquanto a gente Uhum, conversa aqui, né? Ou depois da sim, live. sim, sim. É só acessar a loja no site ramalhoedições.com.br. O livro está lá, você vai receber na tua casa, sem ter que sair de casa, com toda a segurança, pode comprar pelo PagSeguro, você pode comprar no cartão de crédito, no boleto, à vista, se for no cartão de crédito, pode até parcelar. Então, assim, já tem ido para muitos lugares, né? O livro já tem quase 3 semanas que está disponível, então já tem ido para vários Não. estados, já tem gente de fora
de fora do Brasil pedindo, gente no Japão, na É, Itália, e a gente vai começar a enviar a partir dessa semana para fora do Brasil. Olha que beleza. Então, quer dizer, isso é sinal de que você, Horácio, como pesquisador, enquanto intelectual, mas principalmente enquanto pessoa, é muito querido, muito respeitado, muito reconhecido. E sobre o livro, enquanto trabalho editorial, assim, uhum, a gente dedicou um esforço ainda maior à altura da sua pesquisa, né? Porque além de ser ilustrado com quase 60 imagens selecionadas a dedo por você, né, de suas pesquisas e de suas viagens uhum, aquela parcela histórica riquíssima de Minas Gerais, nós também tivemos o cuidado de escolher uma fonte que fosse grande para facilitar a leitura, uma diagramação é, agradável, esse papel amarelinho que não agride, né, os olhos, muito pelo contrário, você sim, pode ler e ler e ler e o olho não cansa, e ainda mais se tratando de uma leitura fluida como a sua, um texto maravilhoso, e o que é principal, quem está nos vendo e nos ouvindo agora, quando você estiver lendo esse texto, você não vai estar lendo um texto do Horácio, você vai ter a sensação de que ele está conversando com você. Porque é o jeitinho mineiro, né? De falar da sua pesquisa, do seu trabalho. E é isso que a gente quer hoje sim. ouvir aqui de você, Horácio. E assim, antes de você começar, quem está aqui com a gente, muito obrigado. Continue com a gente até o final. E tem um detalhe, hein? Quem deixar aqui uma participação, um comentário, uma saudação, compartilhar com alguém, marcar alguém, fizer uma pergunta, na segunda parte da live, porque essa live hoje vai ter duas partes. Na segunda parte da live, vai rolar um sorteio e você pode ganhar o seu exemplar e vai chegar essa semana para você. Então, Horácio, é com você, meu amigo. Hoje Ô, eu sou telespectador também. não, isso é muito bom. A gente vai fazer um bate-papo, a gente vai conversar também com quem está aí. Tem muita gente querida entrando, né? Eu acho que essa coisa de dar aula, como você disse, né, com gente que a gente gosta e tem afinidade é muito bom, né? Então, assim, eu tenho muito que agradecer o pessoal do Museu de Arte Sacra, sabe? Né? Estou falando da Fátima, que está aqui, né? E assim, né? O Sr. Marçal, e assim, e a troca que a gente tem, né? No museu, né? A gente respira essa coisa do barroco, da arte, e tem uma coisa gostosa que são as amizades que a gente vai travando no caminho por ter os mesmos interesses, né? Então, Uhum. assim, isso na Unify, quer dizer, a Unify ali, sim, eu sou muito privilegiado porque aquele grupo de professores comigo na história, né? A gente fala a mesma língua, né? A gente tem a mesma maneira de pensar o mundo e isso faz com que o curso fique redondinho, né? Então eu aprendo muito com os meus colegas, né? Assim, tem um astral, tem uma coisa muito gostosa lá e tem o pessoal da São Judas, eu estou na comunicação da São Judas, né? Para discutir arte, comunicação e tudo, e é o povo que me põe no mundo moderno, né? Que traz as discussões mais novas e tal e que me força a estar com a cabeça sempre assim no que tem de mais de ponta, né? Então, assim, eu sou muito privilegiado por esses lugares por onde eu passo, né, Jeff? Isso ajuda, né, na hora da gente fazer até a revisão do texto, né, as coisas que a gente mexe, né, o que a gente vai deixar, né, isso ajuda muito, né, essa convivência, né? A sala de aula é uma convivência para mim incrível, muito importante, né, na Unify e na São Judas, é entender a demanda, né, entender o que os alunos querem, né, o que as pessoas estão pedindo para a gente enquanto conhecimento. Tem muita gente com sede de conhecimento, apesar de tudo que é dito e falado Uhum. por aqui, né? Então, assim, tem muita gente com sede e o museu me proporciona a atmosfera do local, né, de estar lá, né, de estar convivendo com as peças, né? De ser convidado para fazer coisas e de viajar, né? Viajar para explicar, conversar sobre isso que a gente está tendo agora em loco, né? Ver ao Verdade. vivo, né? Então, essas coisas são fundamentais para a minha formação, né? Isso vem dentro daquele processo que você estava me perguntando desde o começo, né? De quando saiu saiu a ideia de publicar o livro, como que nasce essa pesquisa, né?
Então, assim, né, esses lugares que eu tô, eles coroam mais ou menos, né, essa caminhada, né. Então, é Perfeito. um pouco assim, tem muito do meu lado afetivo nisso, né, assim, eu tenho o privilégio de trabalhar com questões afetivas no meu mundo intelectual e no meu mundo científico. Eu tento o tempo todo, metodologicamente, deixar cada coisa no seu lugar, né? Mas, assim, mas poder olhar e entender que aquilo que eu trabalho, que eu escrevo, ou que ali é um pouco da minha história pessoal, isso me enriquece demais, né? É a Isso me enche mente e o até de coração importância juntos, né? em tudo. E quando eu falo mente de importância, não é no sentido arrogante, nesse sentido não. É no sentido de saber que eu tenho história, né? Que eu venho de um lugar com história, né? A gente está tão acostumado a falar que a gente não tem memória, que esse país não tem memória, esse país não tem história, né? Eu sou um daqueles que brigam, né? Que brigam por isso, porque assim eles, né? Dizem, ah, mas o nosso país é muito novo. Não é, nosso país tem 500 anos. 500 anos é tempo. Tem países Verdade. que têm um tempo de 300 anos, 200 anos, tem países aí que não tem 100 anos de idade. A É, gente tem muita história, né? E essa história, elas nos moldam, né? Elas trazem isso que é a herança cultural verdade. que a gente tem, né? Que E molda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de ser, né? eu acho Então, que assim, assim, não, pode falar, vai lá, Horácio, não quero te não, cortar, não. fale você. Não, Não, fale você, o pode que falar. chama É um mais bate-papo. atenção, assim, enquanto eu trabalhava, né, eu tive esse privilégio de coordenar todo o processo editorial do seu livro, né? Não só Hum, essas questões técnicas aí de capa, de imagem, de diagramação, mas do texto em si, né? É perceber uhum, isso em você, no seu texto, na sua escrita, sabe? É a mente e o coração o tempo todo trabalhando juntos ali, né? Você vê é, um intelectual, mas você vê uma uhum, pessoa que está envolvida emocionalmente com aquela pesquisa, com aquele tema, com aquele uhum, cenário todo, né, do barroco mineiro, da nossa história chamada colonial, né? E eu, que você me conhece, né, desde quando tive a oportunidade de ser teu aluno no Unify, né, sempre me interessei muito por essa coisa das relações entre Estado e religião, entre império e igreja, e aqui neste caso é entre a coroa portuguesa e a igreja que uhum, aqui se estabelece, aí vão nascendo as ordens, sobre o que você fala muito no texto. Então, assim, uhum. Horácio, não adianta, hoje eu não vou ficar fazendo perguntas. Hoje a Vamos conversa aqui é conversar. a conversa aqui hoje é Isso é para as pessoas fazerem. exatamente. Por isso que eu estou falando, você que Perguntas pra está gente, aí né? ouvindo o Horácio, assistindo o Horácio, prestigiando, Uhum. mande sua pergunta, mande sua saudação, que a gente vai direcionar para ele. Mas Horácio, fala para a gente então, vamos lá, vamos tentar aqui entrar num. Você começa o livro Hum, com aquela parte que as pessoas acham que assim, colocou porque dedicou a alguém, hum, todo livro tem isso, mas assim, eu vou agora mexer um pouquinho no coração, tá? Dedico este trabalho à minha avó, Antônia Martins, quem um dia me deixou a paixão pela história, pela arte e por Minas Gerais. Por causa dela, os caminhos de Minas eram aconchegantes e terminavam sempre na felicidade. Fala um pouquinho dessa influência tão significativa na tua vida, ao ponto de ser determinante para aquilo que você escolheria como tema de pesquisa, como objeto de estudo ao longo da sua carreira. uhum. Sim, é. Pegou. Pegou. Então, assim, eu tive o privilégio, assim, né? Essas coisas, olha, fiquei todo embananado por causa disso, mas retomo o prumo, retomo o prumo, aí são as memórias afetivas, né? É, Jefferson, a minha questão com a história foi dentro de casa, e assim, a minha avó foi muito importante nesse processo, né? A minha família é de Minas, eu não me escondo disso, falo isso o tempo todo em sala de aula,
por conta assim, para mostrar que eu tenho assim, que eu tenho um caminho, né, que eu saio de coisas da minha vida e coisas cotidianas e que a história me ajuda a compreender o estar no mundo, a minha vida e uma série de coisas, né? E não vem só no sentido intelectual, né? Assim, Claro. eu adoro falar de política, adoro falar de economia e o meu caminho é a arte, né, para falar dessas coisas todas, mas o meu olhar é da vida cotidiana. O meu olhar é como que essas coisas afetam a vida cotidiana e a minha Certo. vida. E esse olhar eu aprendi com a minha avó, né? Só depois de faculdade, depois de mestrado e tal, que eu fui ter a grandeza do olhar dela. Estou falando de uma mulher simples do interior de Uhum. Minas, né, que teve 10 filhos para criar, né, do sul de Minas, e que teve aquela escola de antigamente, ela estudou nos anos 30, imagina, né, na escola, que aqueles livros de história de escola, mesmo com as críticas que a gente possa fazer a eles, né, ainda mais no período Vargas, né, que era uma questão de enaltecer a terra e tudo mais, e a minha avó, ela estudou com um livrinho que a gente tem guardado, que é chamado História da Terra Mineira. Eu quero escrever um dia sobre esse livro. Eu quero um livro usado em escola. Escola no que seria para a gente o ensino fundamental, né? Que já Certo. foi o primeiro grau, que é o ensino fundamental. E qual é a coisa mais interessante desse livro que eu acho? É o bairrismo do livro, né? Ele, assim, você aprende a história do mundo a partir de Minas. Então, assim, então você estuda Napoleão, mas a partir da chegada da corte no Brasil, mas o que isso, na verdade, mudou em Minas Gerais? Então, assim, é um olhar dos avessos do que a gente está acostumado a ver, né? Claro, tem toda uma política de Vargas e tal para a gente entrar nisso, mas não é na questão da minha avó, isso, né? Claro. Ela, naquele momento, quando criança. E aí o que que ela aprende, né? E o que que eu acho que o encanta? O sonho dela era ter feito história e não pôde pelas circunstâncias da vida. Ela olhou para a cultura dela de um olhar diferente, né? Ela percebia a história da família dela imbricada em um monte de histórias que eram contadas na história oficial. Uhum. E assim, e questões cotidianas. Não é que assim, encontrou fulano, encontrou ciclano. Às vezes até tem essas passagens, né? Porque a minha avó é de uma cidade chamada Passa Quatro, que é no alto da Serra da Mantiqueira, onde tem um túnel que liga, fica bem na divisa com o estado de São Paulo e Minas, Tá. né? E tem um túnel ali que você entra em Passa Quatro no túnel de trem, na época, né? E você Uhum. sai do outro lado do túnel já em São Paulo. Então, assim, é muito na divisa. E aquele local sofreu as consequências disso. Na Revolução de 30, na Revolução de 32, na Segunda Guerra Mundial, por ter, né, pelas pessoas serem convocadas para a guerra. Então, assim, isso ficou no imaginário da minha avó muito forte, porque a família teve que fugir de casa muitas vezes por conta dos combates que aconteciam por causa do túnel, que era um lugar estratégico. Uhum. E o meu bisavô, ele era maquinista. Ah, Então, eles sofreram na pele essas consequências. O meu bisavô carregava as tropas e por conta disso ela teve que também morar em vários lugares de Minas, né? Até o último lugar onde ela para é aqui em Três Corações, da onde eu falo agora, tem uns amigos daqui aqui, assim, e que ela para aqui e depois ela faz a vida dela aqui na cidade. Então, assim, já tem essa vivência. Isso ela sentiu na pele, ela via as tropas, bem, enfim, ela uhum. tinha muitas histórias para contar de família. E depois, né, a história dessa coisa de ficar passando pelas cidades o tempo todo, Tá. né? E ela tinha uma consciência de que isso estava acontecendo na vida dela não era por questões de escolha própria ou escolha da família dela, né? A gente está no mundo onde os nossos sucessos ou os nossos fracassos são dados para a gente individualmente, né? Como se as pessoas tivessem escolha, falar, ai que vontade, eu quero me dar mal, né? Eu quero ser pobre, como se as pessoas tivessem essa escolha na vida. Certo. Ninguém quer isso, né? Várias das coisas que acontecem na nossa vida são por questões alheias a gente, né? Alheias.
né? Falta de Verdade. oportunidades, enfim, tem uma série de coisas. E ela tinha essa clareza. Então ela misturava essa coisa dessa formação que eu brinquei com você agora de história, Uhum. por ter sentido na pele isso, né? Então assim, ela sentiu o mundo contemporâneo na pele, né? O que era o Brasil que ela estava vivendo na pele, o quanto a vida dela dependeu das decisões desses grandões todos. Ela tinha essa consciência, tá? Eu estou falando de uma mulher que chegou até o ginásio. Não, o ginásio hoje, que seria o ensino fundamental nosso, sei lá, equivalente hoje ao sexto ano, Uhum. alguma coisa assim, tá? Exatamente. E ela conseguia ter esse olhar sobre isso, que muitas das coisas da vida dela não foram escolhas pessoais, até da questão da família, muita coisa que a família passou, e esse olhar ela nunca perdeu. E esse carinho até pela questão de Minas aí passa por essa questão desses livros aí, que é a Inconfidência Mineira, que é o Tiradentes, que é a Uhum. Marília de Dirceu, e essa coisa toda desse mito, né, dessa coisa Claro. mineira, né, que é um mito também, uma criação também, né, e aí e assim, então eu cresci nisso, eu sou o primeiro neto, né? Então eu cresci escutando essas histórias, e assim, escutando muito isso, fazia parte, sempre tinha alguém conversando sobre isso próximo, porque eu conheci os tios da minha avó, eu conheci a Ah, minha bisavó. Então, assim, era um mundo povoado de gente, em aspas, velha. Por isso que o meu sonho é ser, eu quero ser eles quando eu crescer, sabe? Com a felicidade, com a rabugice, com um monte de coisa que eles tinham. Então, essa memória é uma coisa que eu sinto muito falta dessa vida, dessa infância, são essas histórias sendo bacana. contadas na sala e misturadas com histórias de família. E isso, ao mesmo tempo, o que que era um encantamento? Eu, por incrível que pareça, não nasci em Minas, né? Ninguém acredita nisso, mas eu tenho que ficar lembrando, eu nasci em São Paulo, meus pais casaram aqui e foram morar em São Paulo. Então, juntava, quando que era esse momento que eu escutava isso tudo, que eu vivenciava? Era nas férias. Então, as férias tinham essa coisa do encanto mesmo, né? Eu tinha essa coisa do encantamento mesmo, porque além de eu estar aqui com ela, né? A gente sempre teve uma afinidade muito grande, né? E tinha esse mundo, então ficou esse negócio, é a minha maior lembrança, né? Aí eu acho que é Freud para entender, né? O que que eu fui fazer com a história, né? Eu acho que essa brincadeira toda. Então parece que assim é como se eu continuasse esse caminho dela, mas que é o meu. Não é que eu estou pegando a cruz, muito pelo contrário, né? Eu só me entendo fazendo o que eu faço. Isso é meu, isso aqui é o que eu gosto de fazer, né? Então, assim, eu peguei esse caminho e, assim, é como as primeiras vezes que eu fui a Tiradentes, São João del Rei, eu fui com ela, criança, né? Foi quando ela conheceu também, o sonho dela era conhecer. Naquele tempo não era fácil ir assim, É. né? Então, assim, ela quis. Aí, quando a gente foi para Ouro Preto, foi a primeira vez minha e a primeira vez dela. E a coisa, né, que a gente foi levado por um tio que prometeu isso pra gente, que nos levou, o tio Tadeu, e assim, e quando a gente chega nas igrejas, o que que era o mais fascinante? É ver o olhar dela sobre aquilo. Então, assim, não era um olhar de uma historiadora, Uhum. né? Mas era um olhar de uma memória, de uma pessoa comum, que vive como a gente é, Aham. mas que consegue linkar, fazer a junção daquilo que vê com a vida pessoal que ela tem. Que bacana. Então, foi esse olhar que eu fiquei para a história. Então, assim, por exemplo, isso tudo que está acontecendo agora na nossa vida, um monte de coisa é alheio, não foram as nossas escolhas. E a gente vai ter que Verdade. se adaptar, e vai ter que fazer agora uma série de escolhas em virtude de algo que está sendo imposto aí, e não tem a ver com doença. E a gente pode fazer a escolha de não querer também. Tudo bem, Verdade. isso sofre as consequências também disso, né? Então, ou Exato. seja, é esse universo muito grande, né? Então, é esse olhar que me conduz na pesquisa. Então, assim, é como se o livro, por exemplo, o que é o livro para mim, né? Quando eu dedico a ela e eu dedico a minha formação toda, porque eu olho assim, eu tento olhar com o olhar dela. O que que isso tem a ver comigo? Eu posso estar falando de política, eu posso estar falando de economia, posso estar falando de coisas gigantes, mas de alguma maneira eu tô ali. Eu estou como Exato. pessoa comum, eu sofro as consequências daquilo, né?
Tá, Então, assim, então o encantamento da história passa por aí. É como se eu sentisse a história, ela acontece, a gente vê, a gente sente, a gente está dentro dela. Isso é fascinante. A gente não tá, toda não é coisa do livro. uma coisa que eu costumo repetir em quase todas as lives aqui que a gente tem feito com escritores, principalmente, Horácio, é isso, né? Hum, Que todo texto, toda pesquisa, né, quando se torna texto, quando se torna uma dissertação, uma tese de doutorado, ou um livro qualquer, uhum, é uma escrita de si mesmo, né? É impressionante uhum, como que o autor ele não consegue não estar ali. E isso é importante, uhum, porque o livro é a identidade dele, é o olhar dele, e é toda essa história de influências afetivas, de memórias, mas também que tem a ver com a questão da formação intelectual. Então, é uhum, uma escrita de si. Você chamou atenção para uma coisa interessante também agora, né? É, a falta de oportunidades, as coisas que são externas a nós e que uhum, têm esse poder de nos influenciar muitas vezes positiva ou negativamente, né? uhum, Dependendo da maneira como a gente lida com elas. E aí eu ia perguntar uhum, uma coisa e você agora no final já tocou, né? Agora nós estamos, eu ia perguntar exatamente isso, né? A gente está vivendo exatamente essa situação, né, Horácio? uhum, E assim, quando nós começamos a projetar as coisas e a pôr em prática em relação à editora, 2 anos atrás, quase já, né? Nós vamos fazer 2 anos agora uhum, no começo do ano. A gente já ouvia, né? E continuamos ouvindo, olha, você está na contramão, você ali então na contramão. Isso daí é uma coisa que eu sei disso, que nós estamos na contramão, né? Esse é o primeiro ponto. Mas uma outra coisa importante também que vem junto com isso é exatamente o nosso comprometimento em publicar trabalhos como o seu, né? Porque eu penso uhum, que obras como a sua, Palácio de Deus e o Templo do Rei, Santos e Nobres na Arte de Minas Gerais do século XVIII, que fala a respeito da nossa história, a história uhum, do nosso povo, né? uhum, Porque falar da história da arte barroca em Minas Gerais é falar a história do povo mineiro, né? É uhum, falar a uhum, história do povo brasileiro, é falar a história de todos esses desencontros que nós, né, vivemos lá, não só no século XVIII, mas em outros momentos do período colonial, e que tem, por incrível que pareça, né, esse poder de influenciar até hoje. Nós vivemos hoje uhum, heranças da maneira como se viveu e se decidiu política e socialmente e economicamente lá naquela época. Então, uhum, trazer um livro como esse é mostrar que é, apesar de estarmos na contramão, não é qualquer obra que nós vamos publicar. E é uma obra que nos uhum. faz pensar não só lá atrás, é que nos faz pensar o tempo Sim. atual, nos faz pensar o tempo Uhum, presente. E eu queria que você falasse um uhum, pouquinho disso, sabe? Eu quero te uhum, deixar à vontade para você falar o que você pensou, o que você planejou, mas assim, em algum momento, se você puder falar sobre essa relação desse período aqui com o nosso momento, com a nossa, para uhum, que o leitor que está aqui veja que, olha, eu não vou ler o livro do Horácio para poder conhecer o passado apenas, uhum. mas eu vou ler o livro Sim. do Horácio para entender o presente, para entender a nossa Uhum, realidade, a nossa história que é capaz de fazer, de provocar influências no nosso tempo, em pleno século XXI. uhum. Sim, nossa, isso é fascinante, porque assim, Jefferson, se eu estou dizendo que eu me identifico com isso, né, você pode até falar, é uma questão pessoal e tal. Mesmo que seja, é uma questão presente, porque o historiador, né, assim, não vai ficar se debruçando sobre o passado se isso não Exato, tiver sentido nenhum para a vida que a gente vive hoje, né? Assim, não tem sentido, assim, vira exato, um colecionismo que mesmo quando a gente coleciona, se está colecionando é porque de alguma maneira vamos falar, tem sentido hoje, né? Quer dizer, exato. esses encantamentos todos, né? O que me pega, e aí eu vou te falar de novo, né? É trazer a história para o cotidiano, tá? Se Uhum, você perguntasse, Marcos, o que a gente tem que ficar desse livro? Primeiro, né? Assim, existe uma coisa que é o nosso cotidiano, que a gente, no cotidiano, produz significado.
e a gente mantém as nossas heranças culturais. E é isso que dá sentido para a gente viver. Apesar de tudo isso que acontece no Grandão. O Grandão pode tirar muitas vezes as esperanças da gente, pode querer tirar as esperanças da gente, pode tirar o sentido, pode querer mostrar um futuro sombrio. Se você se apropria da história, você não sente isso. Quer dizer, assim, pode fazer o que quiser. A minha história ninguém rouba. Você Uhum. pode pegar minhas roupas, você pode roubar tudo de material que você tem. Que eu tenho, você pode pegar. Isso tudo que eu estou contando para você, ninguém me pega. Isso me faz olhar para um mundo diferente hoje. Então, por exemplo, nesse mundo que nós estamos vivendo em 2020, com todas as discussões que estão acontecendo, e não são discussões legais, uma sensação de angústia e tudo, né, como se a gente se sentisse desamparado. Eu me sinto um pouco mais. Por mais que eu tenha assim, as mesmas angústias, mas é assim, é como se eu olhasse para essas igrejas, para esses santos, para esses lugares todos, eles estão o tempo todo me dizendo que eu faço parte de um local, que eu tenho história, que eu tenho memória, e eu não posso me julgar por essas pessoas que estão por aí. Ditas governantes, ditas donas da bola, ditas o que quiser, né? A Uhum. gente não pode limar as pessoas por isso. Eu acho que só isso já faz a gente crescer nesse sentido, tá? Da gente se colocar no nosso devido lugar, e quando eu falo isso, é no melhor lugar possível, tá? Porque tem essa discussão o tempo todo, mas olha só quem tá aí, é o retrato do país, tá? Tem pessoas e pessoas, Uhum. tá? Então, isso aí, senão você não estaria nadando contra a corrente, e eu não estaria preocupado em fazer memória aqui. E a gente está aqui de Verdade. alguma maneira vivendo, sobrevivendo com isso. Então, ou seja, alguma coisa está dando certo já nessa história. Se não era nem para a gente estar aqui numa live falando Verdade. sobre isso, né? Alguma coisa deu certo, né? E aí tem uma coisa, é entender, por exemplo, que quando eu estudo aí eu tenho que entrar um pouquinho na história do projeto, pode ser? Claro. Porque Ah, aí deixa um pouco mais clara essa pergunta que você fez. Porque quando eu já tive essas questões comigo, né? Eu fiz ciências sociais, história, né? Essas questões de entender o entorno, influenciado por tudo isso que a gente está conversando, né? E aí eu fui para o mestrado e assim quando eu terminei a faculdade, eu fui para o mestrado, né? Eu fiz mestrado e fiz a minha pós-graduação em arte e cultura barroca lá em Ouro Preto. Né? E você perguntar por que barroco, por que igreja, a resposta já foi dada pela primeira parte, né? É a memória mesmo minha de criança de olhar aquilo tudo muito assustado e de imaginar, nossa, tem gente que trabalha com isso, né? Quer dizer, que privilégio é esse de gente que trabalha com isso, que estuda isso, né? E eu vi aquilo junto da minha avó e tal. Então a escolha foi essa, né? De perceber que a arte, ela, para eu entender, eu preciso entender tudo, né? Como bom aquariano que sou, eu só me contento com tudo, né? Essa coisa de dividir não dá. Então, para entender arte, tem que estudar política, sociedade, economia, babá, para você mais ou menos dar conta do objeto, né? Que não é uma coisa fácil de estudar, né? E uhum. ela não é feita para decoração. Aí que é o mais interessante disso, né? Você entender nesse processo que a arte ela não é decorativa, Uhum. aí até quando ela é decorativa, ela tem uma função de fazer com que o seu quarto seja mais agradável para você dormir nele. E está cumprindo uma função, né? Você chegar em casa e falar assim, ai que bom, cheguei no meu quarto e que o mundo lá fora se estoure, né? Então isso já está criando identidade em você. Nesse processo, o que eu queria estudar, até por questões lógicas, né, de familiares, essa história de vida. Eu queria estudar os santos em Minas Gerais, né? E assim, porque eu identificava esses santos com essa coisa do cotidiano, muito forte do cotidiano mineiro, né? Desse cotidiano católico mineiro, né? E que a política gosta muito de criar uma imagem em cima disso, né? Eu pensei muito a partir daí e eu tinha uma ideia que era o seguinte: pelas leituras que eu já estava fazendo durante a faculdade, eu percebia que eu queria fazer na verdade um inventário dos santos que tinham aqui, né? Porque parece que tinham santos que eram mais cultuados em Minas do que cultuados em outros lugares do Brasil. E eu queria entender esse processo. É como se nesse processo eu entendesse
qual era a especificidade das pessoas que moram em Minas, né? Cultural, por que são esses santos, não são outros, e até porque eu venho de uma família católica, que é muito, né, que é muito rezadeira, né, que entende isso como valor, né? Então isso seria muito importante para mim, eu ia estar me entendendo nesse processo. E eu tive a sorte de ter como orientadora no mestrado a Mary Del Priore, historiadora, que, né, agora escreve livros aí, toda, né, tá toda, o nome dela está bem conhecido por conta da produção literária dela, e ela tem a preocupação de escrever para que as pessoas entendam. Isso é uma coisa assim, além da gentileza da classe, uma série de coisas que a Mary tem, né? Eu tive o privilégio de fazer mestrado com ela. E aí a Mary virou para mim e falou: olha, o que você quer estudar só é o mundo, né? Não dá para estudar isso no mestrado. E ficou essa discussão, recorta dali, recorta daqui, eu muito sofrido para fazer isso. Tinha o Célio Macedo, né, que fazia mestrado com ela e também cedeu algumas fotos que estão aí no livro. Eu estou falando coisa de 20 anos atrás. O Célio falou: Marcos, tem um tipo de pintura que ninguém estudou em Minas Gerais, que seria o meu. Eu queria estudar, mas não vou ter tempo para isso, eu não vou fazer. São pinturas de galanterias, de cenas galantes, são pinturas de cenas de corte, que estão nas igrejas, estão nas casas, estão pintadas, e todo mundo só estuda o mundo religioso. Então, por que não estudar o mundo desse mundo? E foi onde eu entrei, né? Um passo recortado, poucas obras, elas existem, cada vez eu descubro mais agora, desde o fim do mestrado, quer dizer, então preciso ter toda revista essa história. E aí eram muitas cenas de corte dentro das igrejas e dentro de casa. E como ninguém tinha estudado, eu tive que vir estudar pela literatura Arcade, onde esses temas estavam. Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto. Encontrei minha avó de novo, né? Porque ela era apaixonada por esses escritores da Inconfidência Mineira. E aí, assim, e eu fui estudar isso. E aí eu fui entender toda essa cultura de salão que tinha em Minas Gerais, uma cultura de bem viver, de sociedade de corte, que eu não tinha ideia. Se eu não tivesse essa ideia, se eu não tivesse, eu não conseguiria estudar aquele objeto que eu via, que eu tinha. Isso foi o meu mestrado, foi fascinante. Eu tive que estudar etiqueta de corte. Tive que estudar uma série de coisas, porque essas coisas estavam representadas em Minas. E quando elas estão representadas em Minas, o que nós estamos dizendo? Você está educando as pessoas, você está dizendo como você tem que agir. Mesmo que você não leia um livro de etiqueta, você olhando aquilo está te educando para como ser no cotidiano, para como receber em casa, para como receber na missa. A igreja é o grande lugar da sociabilidade, né? Então, na distância da corte, a corte em Lisboa, você percebe, aí estudando essa moda desse, né, que aparece nessas pinturas, é uma moda francesa, do século XVIII, não é uma moda portuguesa, então eu tive que estudar a corte francesa, enfim, algo inimaginável assim para mim, isso em Minas Gerais, que é diferente do resto do Brasil. Nisso eu comecei a olhar os santos, os tantos santos que eu queria estudar, eles estavam com as mesmas roupas, eles estavam com os mesmos gestos, eles estavam da mesma cor. O E que aí aconteceu no meu começa a doutorado, fazer. então? Fiz exatamente a ponte para o doutorado, e aí já tinha feito a pós-graduação em Ouro Preto, que a gente tinha aula dentro das igrejas, e aí eu descobri mais essas pinturas estudando lá, porque a gente teve que viajar para muitas cidades históricas e tal. Cidades assim, igrejas barrocas no meio de um mato, você tem praticamente abrir picada para entrar, para chegar, e a igreja inteirinha de ouro, sabe? E aí tive um professor específico lá, que foi o Marcos Rio, que assim, foi muito importante no meu projeto de mestrado, depois no processo, depois o João Adolfo Hansen, da Letras da USP, que me trouxe essa questão da literatura muito forte, o contato com os clássicos, com os franceses e tal. Aí deu no doutorado, né, com Fernando Londonho na PUC, exatamente para fazer a ponte que eu queria. Quer dizer assim, até os santos estão se portando com etiqueta e convivendo nas igrejas mineiras como se fosse a corte. Como se fosse a Por isso que é a brincadeira né, o templo do rei o Palácio de Deus. né, e o palácio de Deus, porque as coisas se confundem. E nesse momento eu pude fazer o tal inventário que eu queria.
porque foi o recorte que eu precisava, que eu queria no mestrado, para de repente olhar e falar, então, nesse sentido, quais são os santos mineiros que o povo cultua mais? A coisa mais interessante tem a ver com as ordens religiosas, claro, né? Minas Gerais não pode ter convento, não pode ter mosteiro, então, por conta, né, com medo de que os mosteiros e os conventos participassem de alguma maneira do contrabando do ouro, né? Mas aí então abre espaço para uma religiosidade do povo, que eles vão participar das irmandades e das ordens terceiras, né? Então é uma religiosidade laica que vai construir as igrejas em Minas Gerais e vai pôr o santo que essa religiosidade quer, na verdade. Então não tem mosteiros e conventos, como fala, instigando as pessoas que necessariamente tem que ser o santo tal ou santo tal. Tanto que santos jesuítas são raros em Minas Gerais, os santos, por exemplo, os beneditinos não tem tantos, assim, aqui vai ter uma outro tipo. E aí o que me chamou a atenção na hora que eu fui fazer a biografia desses santos? Grande parte deles ligados à corte europeia, primos, irmãos, confessores e tudo mais, quando não próprios reis que foram santificados depois, reis e rainhas. Então parece que juntou com o mestrado e eu falei assim, olha só, né? Quer dizer, então você vai na igreja, você é educado politicamente, né? Para olhar para esse rei quase como se fosse um santo, o rei Portugal, e ao mesmo tempo os santos dizendo para você quais são os comportamentos adequados de se viver em sociedade. E aí eu tive que, de novo, aprofundar o estudo da etiqueta, que é uma outra conversa, outra palestra para a gente pensar a questão da etiqueta na corte, o vestuário, esse tipo de coisa. E aí você vê, então, esse sentimento de corte, de vida cortesã, né, em Minas Gerais, na religião, na política, e assim, é como se ela substituísse a corte que está longe em Lisboa. Né? Eu fico Perfeito. imaginando o que é para um mineiro típico, morando em vida comum, saber que em 1808 Dom João VI está chegando, ou seja, chegou o sonho, né? A Branca de Neve literalmente mudou. Então, ou seja, assim, então as igrejas elas acabam em Minas Gerais aí com todo aquele barroco, que na verdade em Minas o forte não é o barroco, né? O barroco é do começo da história de Minas Gerais, é a Uhum. arte rococó, que é mais Ah, limpa, que é o dourado sobre o branco, que já é a arte do bom gosto, isso que é Minas Gerais, barroco é a Bahia, na verdade, é o Nordeste, né? É o Rio de uhum. Janeiro. O rococó é o estilo nasceu na França e vai ser o auge no Luís XV e depois com a Maria Antonieta. É Poxa, isso que o mineiro bacana. gosta. Então, quer dizer, eu acabei aí de novo para discutir, eu entendi o cotidiano, coisas do cotidiano, maneiras do cotidiano, coisas que se faz dessa região. Olha só a história que está por detrás e as pessoas nem sabem disso. Maneiras de apresentação, Impressionante. modos e questões. Aí quando você fala, o que que isso tem a ver com o mundo de hoje? Isso me ensina que, primeiro, que eu tenho que cuidar dessa história toda. Estou Claro. falando de patrimônio histórico mesmo, né? Isso instiga como fala, uma, uma luta por isso, né? E uma luta, Uhum. e assim, e faz com que a gente não se carregue por essa vida que a gente está vivendo agora. É dizer, peraí, né? Nós temos história, não é qualquer um que vem e vai nos tomar por quem acha que Exato. é, ou sei lá. Então, esse mundo meio nebuloso, angustiante que se anuncia, quando a gente pensa essas coisas, vira uma luzinha, né, para a gente, né? Ou seja, a gente tem passado, a gente tem cultura, a gente tem uma série de coisas. E estou falando isso de todas as classes sociais, sabe? Que é o que é a coisa mais fascinante desse estudo, Jefferson, é ver que as, igre as igrejas mais, como fala, mais luxuosas em Minas Gerais, sabe, sim, são igrejas de escravos, são igrejas de negros, que tem uma população imensa em Minas Gerais negra que não é escrava, que mora aqui, que tem as suas próprias igrejas, que são as igrejas do Rosário, né? Tem Uhum. igreja que você entra, tem numa especificamente que eu entrei, numa cidadezinha chamada Santa Rita Durão, que fica na Estrada Real, fica, nossa, saindo de Mariana, mas indo para Santa Bárbara, é um outro caminho. Quando eu entrei na igreja, a sensação que eu tinha é que eu estava
num cômodo de Versalhes. Nossa. E é uma igreja de escravos negros. Meu. E aí? Foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. A igreja do Chico Rei em Ouro Preto, a igreja de Santa Efigênia, é considerada a igreja que tem mais obra de arte na cidade toda. Você entra, aquilo é um deslumbre. Então, isso aí eu estou falando agora para o pessoal, né, que a gente está fazendo essa história de rever, né, a história, a luta, essa questão toda. Então, cadê o negro, coitado? Ele passa isso tudo. Olha, está na hora de se apropriar desse discurso e falar assim: Exato. olha que você fez com limão. Olha a limonada que eu vejo todo dia quando eu estudo arte, né? Se você tira a cultura negra disso que a gente está conversando, você desmonta Minas Gerais. Desmonta tudo. Eu não tinha Mesmo porque assunto. quando Você você desmonta, observa, né? sabe? Quando você observa com cuidado toda essa estética, você percebe muito da identidade de matriz africana ali nessas igrejas, né? Uhum, E aí você, né? Nas figuras, nas imagens, nos uhum, detalhes, né? Nos detalhes mesmo, né? E eu acho que assim, todo essa descrição que você está fazendo para a gente, Horácio, reforça aquilo que você disse, que, de fato, essas imagens, essas pinturas, as esculturas, a arquitetura, que é tudo muito bem contemplado aqui no teu trabalho, não tem uma função meramente ilustrativa, como muitas vezes a gente tende a achar, tende a pensar. É muito pelo contrário. uhum, Por exemplo, cada pintura, cada imagem, cada igreja, né? Nós temos aqui alguns casos de análise da arquitetura que você faz, elas são muito bem explicadas, né? Elas não estão ilustrando o livro tanto quanto uhum, não estão ilustrando a história. Elas estão desempenhando um papel, né? Elas estão desempenhando um uhum, papel que tem a ver com essas relações de poder, com essa identidade de corte, com uhum, essa estética, com essa preocupação com a questão da etiqueta. Horácio, olha, uhum, tá muito bom, tá maravilhoso. Mas deixa eu só aproveitar aqui essa interrupção que eu fiz em sim. você aqui proposital para dizer que tem uma pessoa maravilhosa nos acompanhando, que é a professora Maria Isilda, está aqui com a gente. Nossa, que É, felicidade, uma e professora de ela doutorado, e ela, além de te que cumprimentar, de te honra. parabenizar, de te mandar uma saudação maravilhosa, quando você falou do Londonho, ela fez questão de destacar aqui, ó, professor Londonho é um grande orientador. Eu posso assinar embaixo disso também, porque eu, além de ter tido o Londonho como meu professor no Sim, mestrado, né, ele não foi meu orientador, mas foi interlocutor, acompanhou minha pesquisa desde sempre, sim. participou das minhas pesquisas desde sempre. Eu agora estou sendo supervisionado por ele no estágio de pós-doutorado. Então, assim, assine embaixo do que ela está dizendo, porque ele realmente é maravilhoso, né? Ele é muito bom. Outra coisa que você falou muito Nossa, um bacana, beijo, Marizilda, que prazer, que aí honra. é uma honra para a gente. Coloquem Não, e a gente falando, comentários. poxa, a Marizilda é assim, sabe, assim, é uma mulher fina, ela é uma honra É ela uma aqui. referência para todos nós. Que isso, a gente que é historiador, a gente tem a Nossa, professora Maria Zildo com uma grande referência, né, exatamente. de pesquisadora, de pessoa, de escritora, né, os trabalhos, né, Uhum. recentemente ela fez um trabalho sobre a história do sorriso, a história do riso, é uma coisa maravilhosa, Sim, né, verdade, maravilhoso. e olha só, tem aqui uma das coisas que você disse muito bacana, né, que a Mary Del Priori diz, né, essa coisa de você escrever para ser entendido, né, Horácio? Isso é muito Sim, legal, porque as pessoas acham que quando você está na academia, você tem que escrever de uma maneira muito erudita, muito rebuscada, vocabulário complexo, aquele uhum, texto acadêmico. sim, O meu orientador no mestrado dizia, não, não é nada disso, você tem que escrever para ser entendido, as pessoas têm que entender o que você está escrevendo. Né? Não que você vai sim, escrever de qualquer maneira, mas você tem que escrever para ser entendido. E quando eu olho para o seu texto, cada frase, cada capítulo, sabe? A abordagem, você escreve cada parágrafo com uma dedicação, e eu percebo isso, esse seu comprometimento com o leitor, né? Para que a pessoa leia e entenda o que você está dizendo, né? uhum, Visualize aquele cenário que você está descrevendo, porque você não tem como colocar imagens de todas as coisas que você fala aqui, por uma questão até de delimitação de espaço,
mas você mostra essa preocupação para que as pessoas leiam e mentalizem, né? E visualizem aquele cenário que você está descrevendo. Isso é muito bacana. Isso é muito legal na sua É escrita. muito bom. Né? Olha, quem está nos acompanhando, mande aqui um comentário, pergunta para o Horácio, que daqui a pouco tem a segunda parte da live, em que ele vai se dedicar apenas a responder a cada reação. Hoje não é um café acadêmico, hoje é uma live de lançamento do livro. Tá? E ele vai continuar falando da obra. E no final, lá no final, nós vamos sortear um exemplar dessa obra linda que é o Palácio de Deus e o Templo do Rei. Mas quem quiser já ir comprando, quem quiser presentear alguém, a gente está chegando no Natal, né, Horácio? É só ir lá no ramalhoedições.com.br. ramalhoedições.com.br. A Aline está nos ajudando aqui, coletando todos os comentários e, inclusive, orientando quem tiver interesse já em adquirir a obra do Horácio. Horácio, fala mais pra gente, porque como a gente começou com 10 minutos de atraso, a gente tem 10 minutos ainda dessa primeira parte. Porque se cair aqui no Instagram é para todo mundo tomar uma água e voltar. Voltar que a gente vem em seguida. Depois. Estou feliz que entrou uma amiga querida aí, a Renata. Eu a procurei, não achei para mandar o convite para ela. Estou super feliz dela ter chegado aí. Uma pessoa muito querida. Então, assim, onde que a gente estava, meu querido? Eu tô tão assim, você falou da Isilda, eu já fiquei todo assim. Não, a gente falava, a última questão que você tocou, por exemplo, foi essa importância da população negra em algumas daquelas igrejas. Então, aí voltando com o bate-papo com o presente, quer dizer, então assim, quando a gente pensa hoje, qual é a sensação que eu tenho, e estou falando das pessoas ao meu redor, né? Eu estou falando aqui do sul de Minas, quer dizer, tem história aqui, quer dizer, o sul de Minas cresceu por conta do ouro em Minas Gerais, quer dizer, aqui vai ser o lugar das grandes fazendas que vão levar as coisas para lá e que depois vai fornecer coisas para a corte no Rio de Janeiro. Quer dizer, isso já faz a sua história, mesmo você falando, mas eu não estou na história. Como não está na história? Está todo mundo na história. E aí, estando na história, a gente muda o nosso perfil, muda a maneira da gente olhar no espelho, né? Quer dizer, eu acho que uma coisa que já se está fazendo no Brasil, que é muito importante nessa conversa, é reinventar essa história, refazer essa história sobre a escravidão, sobre os negros no Brasil, essa coisa toda. Quer dizer, quando eu olho para a arte o tempo todo, eu me deparo, eu vejo o contrário daquilo que eu estou acostumado a ler na historiografia cotidiana, né, assim, mais tradicional. Quer dizer, eu estou me deparando com uma população negra, livre, imensa, vivendo em Minas Gerais, que Chica da Silva, ele não, uma entre não sei quantas mulheres negras ricas que existem em toda a capitania. Sim, e que bancam igrejas, que bancam irmandades de homens negros, né? Então você tem assim toda uma atuação dessas irmandades de irmãos negros para libertar, juntar dinheiro e libertar escravos, sabe? Assim, você tem uma vivacidade acontecendo que fica assim. Isso era o cotidiano dessas pessoas. Se a gente põe aspas, a gente está falando de gente simples, mas a gente está falando de gente simples que está, por exemplo, frequentando a igreja e que está olhando para essas imagens. Nessas pesquisas todas, né, assim, você acha gente aqui em Minas que tem algumas expressões que é tida como se fosse coisa de matuto, coisa, sabe, de gente simples da roça, quando você vai ver a pessoa está falando latim. Aquilo surge como gíria, como alguma coisa, é porque os ditos letrados já nem sabem mais latim. E aí vem de vó, de bisavó, de coisas de igreja, de fazer parte da igreja, isso estou falando de antes de Concílio Vaticano II, sabe, assim, você vê as pessoas falando termos, você fala, gente, mas isso é latim. Aí eu descobri que o Guimarães Rosa já tinha percebido isso, ó, né, nos anos 50, onde que vai sair os livros dele, bem, eu sou apaixonado por Guimarães, né, dele reconhecer isso na linguagem do povo dito simples. Tá vendo? Então, eu acho que a vantagem é essa coisa da gente lidar com cultura material, e agora eu estou falando de arte, né, falando com cultura, quer dizer, assim, a gente se olha diferente, certo? E olha diferente para o nosso cotidiano. A história, ela deixa de ser a história dos grandes nomes. Então, por exemplo, quando a gente fala de um Aleijadinho, todo mundo fala assim, mas como a gente vai falar, como é que um Aleijadinho nasce, a gente consegue ter um gênio como esse no Brasil, no século XVIII, vivendo em Minas Gerais?
Mas você viu as pessoas com quem Aleijadinho conviveu? O pai era português, era arquiteto. O companheiro do pai que fazia as igrejas de Minas veio do Rio de Janeiro, era um português que veio do Rio de Janeiro e fez as grandes igrejas do Rio de Janeiro. Em Minas Gerais circulava informação, circulavam os livros que eram produzidos em Augsburgo, na Alemanha, gravados, com gravações das grandes obras de arte europeia. Assim, os artistas de Minas Gerais usavam esses livros para fazer, põe aspas, cópias, se inspirar e tudo mais. Quer dizer, o irmão do Aleijadinho é escultor. Quer dizer, ele nasce já Tem toda uma numa vivência capitania, familiar que, né? tá cheio de gente fazendo obra de arte. Quer dizer, teve um monte de gente que teve o azar de nascer na época do Aleijadinho. É que nem ser pintor na época do Leonardo da Vinci, né, do Michelangelo. Ninguém vai falar de você, precisa de historiografia moderna para trazer Palmeri, né, para trazer esses nomes e tal. Então, assim, aí fica uma capitania com um artista só. Muita gente produzindo arte. O Aleijadinho é da segunda, ele vai produzir na segunda metade do século XVIII. Você tem um monte de gente produzindo arte nessa capitania, se convive com isso. E aí, mais legal, faz parte do cotidiano. Então, essas pessoas têm gosto. Elas podiam ter ficado no barroco. Elas podiam ter entrado no neoclássico, que o Rio de Janeiro estava Verdade. entrando, que Belém do Pará já estava entrando. Não, Minas Gerais quis o quê? Rococó. Isso é gosto, você escolheu. Você escolheu. E Perfeito. você não gosta, assim, Minas não gosta muito daquela coisa do barroco pesada, não sei o quê. Todo mundo fala, tem uma alma barroca aqui? Tem. É mais leve. O inferno aqui queima menos. As pessoas não têm essa noção. Sabe? Nossa, É menos. Tá? Você vê, sabe, assim, tem um purgatório esculpido pelo Aleijadinho, aquilo é de uma estética tão bonita, que eu falo, gente, mas deve ser quente, né? Porque o purgatório tem um bafo quente, uma coisa assim. Mas, gente, mas dá para ficar. Tem elegância ali, sabe? Tem elegância, não, e sabe? assim, Então é isso, isso né? faz a gente enxergar toda uma história da arte à brasileira, assim, que Sim. é riquíssima, né? Você não E mais, precisa, Jefferson, é assim, uma história brasileira, mas saber que a gente está no mundo. A nossa arte está claro, ligada a tudo que acontece, né? a E aí é gente, uma revisão dos modernistas que estavam preocupados da gente ver, não, o que era só nosso? Não, a gente tá tudo, a gente é tudo, claro, e tem né? essa, e ao mesmo tempo tem essa conexão com toda essa produção que está sendo feita lá fora, né? E que mostra que não é uma coisa isolada, não é uma coisa separada, muito pelo contrário, né? Uhum, E um outro problema também, né, Horácio? A gente, infelizmente, tem uma coisa na nossa cultura, né, de valorizar muito aquilo que é feito lá do outro lado do oceano, né? Você que já sim, teve a oportunidade, inclusive recente, de desenvolver uma viagem com curso e tudo, com a arte renascentista, é, uhum. você sabe, né? Mas assim, a nossa arte ela tem a sua particularidade, tem a sua identidade, tem o Opa, seu valor, tem a sua opa, importância. Não há uma, opa. eu penso assim, uma hierarquia do tipo, olha, não, peraí, peraí, o que a gente tem aqui é maravilhoso, o que a gente tem produzido aqui de arte, Sim, sobretudo nesse contexto que você trabalha também. Olha, eu quero sim. falar para as pessoas que estão nos acompanhando, primeiro agradecer, sempre reforçar o agradecimento, mas dizer que as perguntas que vocês estão colocando aqui serão todas respondidas pelo Horácio na segunda parte da live, tá bom? A gente já está caminhando para o finalzinho dessa, a gente vai fazer um intervalo de uns 2 minutinhos para tomar uma água, e aí o que vai acontecer? Ele vai vir e vai responder aqui, ó, a própria Marisilda Tô falou, aqui. fale da trajetória de pesquisa, teve uma Sim, outra pessoa que disse, faça aqui é uma sugestão, né, para você fazer um in loco sobre a questão das pessoas escravizadas em Ouro Preto, ou seja, toda a viagem, a trajetória ali né, de conhecer uhum. a participação efetivamente dos povos de matriz africana nessa produção. E tem muita coisa que eu estou anotando, a Aline também está coletando mais coisa ali para na segunda parte do lançamento, na segunda parte da live, o Horácio comentar com a gente. E quem tiver interesse em Toma. adquirir o livro, não perca tempo. ramalhoedições.com.br, o livro vai chegar na tua mão, na tua casa, você vai poder pagar à vista, no cartão, parcelado, no boleto, como você quiser.
Livro maravilhoso. Horácio, está quase Uhum. acabando a primeira parte. Vamos Então lá, tá. transição. Tá parecendo. Você tem um curso para a semana que vem marcado, né? Que vai começar a divulgar na terça-feira. É alguma coisa sobre Sim, a gente. Barroco Mineiro para encerrar o semestre, é isso? Isso, a gente vai fazer um bate-papo aqui, né? Eu tenho um canal no YouTube, né? E esse Tá. canal teve um momento que cresceu e tal, aí por conta, né, das contingências da vida e trabalho e tudo mais, ele ficou quietinho e agora a ideia, após o livro, que ele renasça, né, com discussões e Legal. a gente possa aprofundar isso. Aí, assim, uma coisa que depende do livro. A partir do livro, tem muita gente procurando a gente para conversar sobre coisas, Bom, como já está aparecendo aí, né, que você está falando que as pessoas já estão cobrando coisas e tal. Então, a partir daí, a gente começar a discutir essas coisas no canal. Então, avisar o joia. pessoal que durante a semana a gente vai divulgar, eu vou divulgar isso de novo. A gente se Certo. encontra aí sexta ou sábado no canal Marcos Joia. Horácio. A gente vai bater um papo sobre as questões ligadas a Minas Gerais, sobre as questões ligadas à arte, e a gente pode expandir essa discussão independente, não é só focado nessa questão, né? A gente está falando de livro e tal, mas ele Claro. eu quero que ele sirva de porta, de Para janela para a outras gente abrir e falar abordagens, né? Outras muita coisa, leituras, né? E lá você muita. vai Eu preciso mostrar de as uma. imagens, você vai mostrar as fotos todas, algumas delas. Sim, aí essa conversa que a gente está tendo, eu trago as imagens, eu mostro as imagens, a gente pode fazer, a gente vai fazer análise de imagem, vai ser muito legal. O BA vai ter Pô, até que mais gente bacana. comigo para a gente bater um papo sobre isso. Então tá bom. Vamos fazer um intervalinho então de uns 2 minutinhos, Vamos, tomar uma e a gente água, retoma. tomar um, né? E aí a Combinado, gente daqui 2 minutinhos todo mundo aqui de volta, hein? Que ele vai responder as combinado, perguntas e você pode ganhar o livro do Horácio hoje ainda, tá bom? Valeu, Horácio. Até combinado. já. Valeu, gente. Falou, abraço, abraço todo mundo. Bom ver todo mundo aí. Isso é muito bom. Voltem, hein?